implementou o nosso Search Repository. E no vídeo de hoje a gente vai partir para a implementação dos nossos data sources, tanto do local quanto do remoto. E é claro, também vamos desenhar os casos de testes. Então vamos começar essa implementação. Eu sou o Túlio e você está no canal Caju Code. Então beleza, vamos começar com o nosso Remote Data Source, que é o mais... porque há elementos que a gente já conhece, então podemos adiantar ele mais rápido. Então, para criar essa implementação, nós vamos aqui no nosso Data Source, módulo Data Source. Temos aqui a pasta Search, onde a gente criou os contratos. E aqui dentro, fora da pasta de contratos, né, vou criar na pasta de Search. Eu vou criar o Search Remote Data Source. .data. Vamos criar a classe aqui. Ok, ele vai pedir o overriding aqui. Aqui está faltando um implemento. Beleza. E aqui a gente pode fazer o import. Aqui também tem que colocar, que eu esqueci de colocar no arquivo. Implemento. IMP. Né, MPL na verdade. De implemento. Vamos criar o overriding. E aqui é parecido com o que a gente fez com o nosso Today Upload, porque será a pesquisa, né? Então aqui a gente pode até copiar isso aqui, porque essa vai ser a entrada do nosso Remote Data Source também, nosso client. Vou pegar o import aqui. E trocar esse nome. E essa pesquisa em forma de data, aqui a gente está no site da NASA, onde a gente tem a explicação da nossa API, a gente viu ali logo no começo. E aqui a gente tem alguns campos de data, são esses três campos de data. Esse aqui é quando a gente quer pegar uma data específica, e esse daqui é quando a gente quer pegar um range. E esses parâmetros aqui, eles vão na nossa URL, nesse formato aqui, está dizendo o tipo, né? Que é o tipo data no formato primeiro ano, depois o mês, depois o dia. Ele também dá um parâmetro default, caso você não mande, ele já tem. O que a gente precisa aqui é desses dois aqui, que é o start date e o end date. Se você perceber, esse é exatamente o nome das nossas variáveis também. Então, quando a gente quer pegar um range de data na nossa API de upload da NASA, a gente vai mandar a data inicial, nesse formato aqui, e a data final, na sequência, e ele vai trazer esse range para a gente. E é assim que a gente vai recuperar uma lista de uploads. Então, vamos lá. A nossa base já está pronta, então a gente já pode criar os nossos casos de testes. Então, vamos criar os casos de teste. Vamos descer aqui na parte de teste, Data Source. Vamos criar um folder chamado Search. E aqui dentro vamos criar o arquivo Search Remote Data Source. Traço implemente traço teste.data. E aqui dentro eu vou criar três casos de testes. Né? Se vocês lembram lá no nosso Today, a gente tinha três casos de testes, que era o caso de sucesso, certo? Quando a API retornava o código 200, que ele retornava o nosso upload. Tem um caso de falha da API, quando a API retorna qualquer valor que não seja o 200. E a gente tinha a segunda falha, que era quando o nosso client lançava algum exception. A gente vai ter essa mesma estrutura aqui dentro. Só é claro que mudando ali o endereço e os retornos. Então eu vou copiar aqui os testes. Está aqui, esses são os testes. Então vamos dar uma olhada neles. A gente tem aqui aquela estrutura básica do começo, que distancia o client. Lembrando que a gente não precisa mocar o client, porque a gente já fez esse mock aqui. Não foi aqui. Sim, foi na pasta de mocks que a gente criou. Já tínhamos esquecido dela. Aliás, a gente podia ter colocado o network info aqui também, que a gente usou da outra vez no repositório. Bem, depois eu configuro. E como o nosso mock client já é instanciado lá dentro da nossa pasta de mocks, a gente não precisa instanciar ele, mocar ele novamente aqui. Então a gente tem um mock do client. Então a gente tem aqui o mock do client, que é a dependência que entra aqui no nosso Search Remote Data Source. E a gente tem o próprio Search Remote Data Source aqui
Na verdade, aqui a gente tem a interface dele e a instância dele aqui inicializando dentro do setup. Aqui aqui a gente vai ter os 3 casos de testes que falei. Eles estão agrupados em um grupo chamado fetchAppodByRange, que é exatamente as funções relacionadas, os testes relacionados a essa função. E aqui a gente tem o caso de sucesso, né, em que a função retorna uma lista de Apod Model, né, quando a API retorna 200. Lembrando aqui como funciona esse when lá do client. A gente tem o when fazendo um mock da função get. A gente vai continuar usando a função get aqui, até porque é a única função da nossa API da NASA. Então, quando o nosso get retornar um tipo response com o código 200, e se isso for verdade, ele vai ter no body uma lista de apods, a gente vai criar ainda aqui esse elemento. Quando isso acontecer, a gente espera que quando chamarmos o nosso fetchAppodByRange, ele retorne uma lista de apods. Isso aqui era para ser apod list. E aqui, se você não está lembrado, é aquele arquivo de JSON que a gente criou lá quando a gente fez a implementação do nosso getApod. A gente vai fazer ela exatamente agora aqui. Então aqui na lista de teste a gente vai ter o nosso fixture e a gente tem esse arquivo aqui, que é exatamente um JSON. E aqui a gente vai criar outro criando uma lista. Vou chamar de apodlist.json. Foi exatamente o nome que estava aqui. Deixa eu ver se era esse. Isso mesmo. Exato. Tem que ser o mesmo nome, senão o arquivo não vai ser encontrado. Apodlist. E aqui dentro do apodlist eu vou criar o modelo de resposta JSON. E no caso desse JSON aqui, ele vai retornar uma lista. Mesmo que só tenha um valor específico, ele sempre retorna uma lista, né? Mesmo que você pegue um range só de um dia, dá para fazer isso. Nesse caso, ele vai retornar uma lista com só um apod dentro. E aqui dentro a gente vai colocar a estrutura do apod, que pode ser exatamente essa aqui. Eu vou colocar 3 dela. Por que eu vou colocar 3? Lembra que a gente vai fazer essas comparações de dados. Lá no nosso test values, a gente definiu que uma lista de apod, a gente definiu essas listas de apod com 3 elementos, que são esses apods aqui. Esse é o apod model e essa é a entidade. E caso você não lembre também, a gente colocou exatamente os mesmos valores. Então se a gente olha aqui o nosso apod, entidade, e vai em image response, a gente vai ver os mesmos nomes nos campos de copyright, por exemplo. Copyright, no explanation. Então são os mesmos nomes e isso tem que ser assim, senão quando o nosso inquirable for comparar, ele vai dizer que está diferente. Então aqui a gente vai ter uma lista com os mesmos valores repetidos, né? O mesmo tipo de dados repetidos. Não é problema, para os nossos testes não é. Então a gente pode fechar isso aqui já. Lembrando que isso aqui vai ser chamado pela nossa função fixture, essa daqui que a gente criou dentro da pasta fixture, que usa o objeto file para buscar esses valores que a gente criou aqui dentro desse caminho. E ele retorna como um tipo string. E o JSON que vem lá na nossa API vai ser do tipo string. Então simulamos perfeitamente aqui a saída de dados. Então quando a nossa API lá retornar um response do tipo 200 com a lista de apods, a gente quer que o nosso fetch AppodByRange transforme isso numa lista de apods e retorne para a gente. No caso dele retornar algo diferente de 200, vou manter o nome da lista aqui. Então deu algum erro aí nessa chamada, deu um erro na nossa chamada do get. Então nesse caso a gente vai simplesmente retornar, a gente vai esperar que a nossa API, ou que a nossa função fetchByRange, lance um exception do tipo API fail. É isso que a gente espera. E caso venha acontecer do nosso get client lançar algum tipo de exception, né, a própria função do get, aqui a gente está simulando um socket exception, a gente também vai retornar uma API fail. Essas datas de entrada não fazem diferença, pode ser qualquer um. Aqui, por causa de teste, não ia fazer diferença. Então, beleza, esses são os 3 casos de testes. O de sucesso, quando a nossa API retornar a lista e o código 200. De falha, para qualquer outro código. E quando o nosso get, o nosso client, retornar algum tipo de exception.
Vamos para a implementação. Então vamos aqui para o código implementado. E aqui a gente vai ter um código que a gente já conhece. É exatamente por isso que eu estou repetindo, para adiantar aqui as coisas. Então aqui na chamada do cliente não vai ser diferente lá do nosso Today Upload. Então aqui, galera, a gente tem o código de chamada da nossa API, como é que ele funciona. A gente vai ter aqui o nosso response sendo criado. A gente vai chamar ele dentro de um try catch, porque lembrando que esse get ele pode lançar um exception. Se ele lançar um exception, não importa o que seja, não faz diferença para a gente rastrear isso aqui. A gente vai lançar direto o nosso throw API fail. Se ele passar por isso aqui tudo direto, quer dizer que a nossa busca na API foi correta, mas a gente precisa ainda verificar se o nosso código é 200, porque se não for, a gente vai ter um problema lá no tratamento da requisição. Então verificamos aqui se o response que veio aqui tem um status code igual a 200. Se for, a gente vai transformar o body bytes passando pelo encode e o JSON code para transformar ele em um map, né, para transformar ele num JSON aqui dentro do Flutter. E depois a gente usa essa função list from, passando o JSON que está aqui, chamando essa função map, que ela pode ser chamada em valores que são list, né? E dentro desse map, usando essa função aqui, a gente pode mapear, passar por cada elemento dessa lista que está aqui no JSON, e converter ele para um tipo upload model e adicionar em uma lista. Outro elemento de nossa atenção aqui é o nosso link. Então o que a gente tem? A gente tem o nosso environment, trazendo a nossa URL base, que a gente já implementou. E aqui a gente abre as argumentação. A gente usa o porque a gente vai colocar mais argumentos, lembrando que a nossa URL base já tem um argumento, né? Se você já é mais experiente nesse ramo de API, lembra que para você iniciar os argumentos na URL, você usa a interrogação. Mas a gente já iniciou os argumentos nessa URL porque a gente passou o nosso ID, lá, a nossa chave da aplicação. Então na sequência a gente usa o comercial para mostrar mais argumentos. Então a gente vai ter o start date. Esse aqui foi o que eu mostrei. Como eu mostrei lá na API, start date, recebendo o start date que vem daqui. E mais um comercial com end date, recebendo o end date que vem aqui. Então com isso aqui a gente já manda a nossa API, a gente já manda os argumentos para a nossa API retornar um upload by range. Vamos executar os casos de testes e ver se está todo mundo ok. Perfeito, todo mundo funcionando. O nosso Search Remote Data Source Implements do Remote está pronto. Agora vamos para o local usando o nosso Share Preference. E para isso, vou fechar tudo aqui. E para isso a gente vai precisar fazer o import dele aqui. Então vamos descer lá no nosso Pub Spec e vamos colocar o nosso Share Preference aqui dentro. Vai usar a versão 2.1.0. Então vamos dar o pub get aqui. Ok, ele fez o pub, ele atualizou as dependências. E agora a gente vai voltar aqui lá para cima. E aqui dentro do nosso search, nosso data source, a gente vai criar nosso segundo data source de hoje, que é o nosso search local data source. Passo e implement.data. Vamos criar a classe e ele vai pedir o overriding de dois métodos, que são o método fetch search history e o update search history. Então vamos lá, vamos criar aquela estrutura básica para a gente partir para os casos de teste, sempre começando pelos casos de testes. E aqui a gente vai colocar o nosso share preference. Para passar como dependência o share preference, a gente pode usar simplesmente colocar aqui share preference e podemos colocar ali no construtor. Então, require this share preference. Ok. E com isso a gente já pode acessar todas as funções do Share Preference. Agora podemos descer para os casos de testes. Então vamos lá embaixo novamente. Testes, Search, Local Data Source, elemento.dart. E aqui a gente vai ter os nossos casos de testes. E como é que vai ser os casos de teste aqui no nosso com o Share Preference?
Bom, aqui a gente vai ter que fazer o mock dele, certo? Primeiro eu vou colocar aqui o nosso main. E aqui eu vou colocar o arroba generate nice mocks. Passando a lista, mock spec. E aqui dentro a gente vai ter o seguinte. A gente vai colocar o share preferences. Dessa forma. E vamos ter que rodar de novo o nosso construtor dos moquitos. Uma dica para quando você não estiver lembrando o código. Você pode vir aqui, ó, em dependencies, VS Code pelo menos. E aqui você vai ter uma lista das dependências que estão no seu projeto. Então você vem Direct Dependencies. A gente vai ter o mockito aqui. E aqui a gente pode ir no readme. Onde é que tá? Que o readme é o que aparece lá no... É o texto que aparece pra gente lá no nosso... Lá no pubdev. Lá no pub do Flutter. Então aqui a gente pode descer, a gente vai encontrar o comando, que é esse aqui, ó. Flutter build run. Então a gente pode copiar aqui e colar. E se você quiser achar também aquele complemento para evitar os conflitos, também está aqui. No caso, a gente vem nas dependências diretas aqui. Deixa eu fechar o mockito. Direct Dependencies, não são as dependências diretas. Ele vai seguir a hierarquia do nosso pub spec, certo? Então aqui nas dependências, essas são as dependências diretas. Tudo que está aqui vai estar nessa pasta. E a gente vai ter o outro tipo de dependência, que é o Dev Dependencies, que no caso é onde está o nosso Builder Runner. Então aqui em Dev Dependencies, a gente vai ter o Builder Runner aqui, e a gente pode descer aqui no Rhythm, e a gente vai ter todas as instruções aqui. É aquela mesma página que fica lá no pub do Flutter, né? Então o que tem lá aparece aqui também pra gente. Agora deixa eu achar onde está o comando. Ele fica aqui. Aqui em Command Line Options. A gente tem aqui o Delete Conflicts Outputs. E aí colar aqui. Então quando você esqueceu o comando, você pode fazer essa visita aqui e encontrar eles. Fechar tudo aqui. Esses readme. Deixa eu pôr o spec também. Vamos esperar ele fazer o build do mock e fazer a implementação dos testes. Ok, tudo gerado corretamente. Nosso mock já está pronto e a gente já pode instanciar ele aqui. Então fazer aquela configuração inicial aqui em cima, trazendo o mock do Share Preference e o nosso search aqui. Beleza, então aqui a gente tem aquela configuração inicial dos testes, né? Instanciamos o nosso mock do Share Preference, instanciamos a nossa classe, o nosso data source e fizemos o setup dele aqui. Eu vou fazer a primeira implementação aqui, porque o Share Preference é algo que a gente não viu ainda, mas vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa quando você usa o mockito. A forma como você controla os comandos é particularmente a mesma coisa. Aqui dentro eu vou criar um grupo, porque a gente tem duas funções, né? Então eu vou seguir essa hierarquia de separar as funções. Esse aqui vai ser o grupo da function search, do fetch search history. Aqui dentro eu vou abrir um teste. Ok, temos o teste aqui, ele vai retornar a lista de strings, né? A lista dos históricos. E aqui a gente vai colocar aquela estrutura, né? Cenário, ação e o que é esperado. Então para isso a gente vai usar o nosso when, o nosso mockito, que ele não reconheceu aqui. E aqui dentro a gente vai chamar o nosso share preference. E como é que a gente vai fazer? Existem algumas funções para você salvar dados no share preference. Então a gente, no share preference, caso você não conheça, a gente pode salvar booleanos, pode salvar do tipo doubles, certo? O comando set é para salvar. Então a gente pode salvar do tipo double, o tipo inteiro, tipo string e o tipo string list, que é exatamente o que a gente vai usar, porque a gente vai salvar o nosso histórico é uma lista de string. Então o share preference já tem uma configuração pré-definida para lidar com listas de string. Mas nesse caso específico a gente está fazendo a função search. Então aqui a gente não vai buscar, a gente não vai salvar, a gente vai buscar. Então a gente vai usar o get string list, que vai pegar uma lista de string. E aqui dentro do share preference, como a gente vai indicar que lista ou que elemento salvo que a gente quer buscar, através de chaves. Então cada elemento vai ter uma chave, a gente associa uma chave a um elemento, e aí é assim que a gente busca. Então vai ser tipo um map,
onde você vai ter chave e valor. E é assim que você salva no Share Preference. No caso do Mockito, a gente não vai precisar mandar nenhuma chave específica agora, então a gente vai mandar o nosso parâmetro N para dizer que qualquer parâmetro de entrada que entrar aqui, pelo menos nesse teste, ele deve retornar para a gente. A gente vai usar o TheAnswer aqui. E aqui a gente vai retornar o THistoryList, que a gente já implementou lá no nosso teste values. Como ela é uma lista de string, ele retorna tranquilo aqui. O Share Preference já vai entregar para a gente a lista formatada, a lista de strings formatada e pronta para a gente usar ela. É uma mão na roda o Share Preference aqui. Vamos ter a ação, né? Final result igual ao wait. Tem que transformar. Caramba. Aqui em async. E a gente vai chamar o nosso local data source fetch search history. E aqui o expect, o nosso expect com o result, passando o que a gente espera, que é o nosso, que é um THistoryList. Pronto, primeiro caso de testes. E o segundo, vou pegar ele aqui. Então você vê que mesmo usando algo diferente como o Share Preference, não varia muito quando você trabalha com o Mockito. O grande ponto do Mockito é saber como fazer esses retornos adequados, que em alguns pontos é necessário você criar uma lógica maior, como é o caso lá do data source da API, que a gente tem que criar toda essa estrutura e transformar em UTF-8, de criar uma classe response. Mas você pega o jeito quando vai praticando. O segundo teste aqui que a gente vai ter é um teste de erro, de throw exception. E nesse caso a gente só vai ter uma falha. A gente vai colocar toda a ação dentro de um try catch. E se qualquer falha acontecer aí no Share Preference, a gente simplesmente lança uma exception para cima. Corrigir esse código aqui. E a gente vai lançar um tipo access local data fail. E é aquela estrutura para capturar o exception que você já conhece. Jogando aqui a função dentro já do resultado, para ele capturar a exception. E aqui a gente vai configurando o nosso Share Preference, é a mesma função, o getStringList, n, só que lançando um throw. E aqui a gente poderia lançar qualquer tipo de exception aqui, mas eu simplesmente coloquei aqui um exception do tipo exception mais clássica. Pronto, a primeira função já está pronta. A gente pode implementar ela. Então aqui dentro, vou transformar ela logo no async. Aqui dentro, a primeira coisa que vai fazer é abrir o nosso try cache. E já vamos colocar aqui no cache, se der qualquer problema ali, lançar um access local data fail. Ok. Já estamos prontos. E aqui dentro, a gente vai fazer um return. Vamos chamar o nosso Share Preference. Chamar o nosso get string list. Com a await aqui, certo? E a gente precisa disso aqui porque se não houver nada armazenado, ele vai retornar um valor nulo. E nesse caso, se ele retorna um valor nulo é porque não tem nada salvo. Então a gente retorna uma lista vazia. Agora que eu percebi, e na verdade agora eu estou olhando, a gente não precisa do async aqui. A gente precisa do async aqui, mas não precisa fazer o wait, porque o getStringList ele não retorna o tipo filter. Então a gente precisa daquilo await. E aqui a gente manda uma chave. Essa chave é o que? Essa chave é um tipo string, certo? Então a gente poderia colocar aqui string tipo history key, certo? Não teria problema, mas para ficar mais organizado, vamos colocar isso aqui em cima como uma constante. History key. E vamos manter o mesmo nome. Transformar ele em final, que não vai mudar nunca. E a gente coloca esse parâmetro para mostrar que ele é um valor privado, né, que não pode ser acessado por fora da função. Ok, vamos rodar esses testes e ver se eles executam. Eu já estou vendo que não está aparecendo aqui as opções de teste, é porque eu esqueci de colocar o parâmetro teste no arquivo. Agora sim, vamos executar o grupo. Todos os testes ok. E aqui outra coisa, como o nosso getString não retorna um filter, não retorna o tipo filter, a gente pode usar outro elemento aqui do Mockito, que é o thenReturn.
quando a gente não trabalha com o tipo Future, a gente usa o do Return, que ele funciona também. Aqui eu vou executar novamente só o mesmo teste e ele vai passar. Viu? Ele passou. Então assim, o then Return você vai usar para valores que não são Futures, né, não são assíncronos. E o TheAnswer você pode usar tanto para valores síncronos quanto assíncronos. Vamos para o segundo grupo. Vou pegar ele aqui, o grupo de testes, que na verdade não vai fugir muito do que está aqui. Você vai ter o grupo aqui, 2 casos de teste, um de sucesso e um de falha. O único ponto de atenção aqui é no primeiro, no caso de sucesso, quando ele retorna, né, ele salva e retorna a lista de strings. É que a gente faz o update, que a gente vai trabalhar dessa vez. Eu acho que é a primeira vez que a gente trabalha com 2 whens. É porque a gente vai precisar simular duas coisas. A gente vai precisar simular o getStringList, né, o que busca o valor salvo, e a gente vai ter que simular o setStringList, que é o que salva. Então a gente vai salvar, esperar o retorno do salvamento, né, esperar enquanto o sharePreference salva, e depois a gente vai buscar esse valor salvo na sequência. Então a gente vai simular esses dois casos, certo? Então, getStringList, então o getStringList você já conhece. Esse é o setString que você usa para salvar, e ele vai ter 2 parâmetros de entrada. O primeiro que é a chave, que a gente já definiu, vai ser essa chave que a gente vai mandar aqui, aqui, e o valor que a gente vai salvar, que vai ser um tipo lista de strings. E aí, se tudo ocorrer bem, ele vai retornar um booleano com verdadeiro ou falso, sendo true para caso de sucesso, né? A gente vai ter aqui a ação. Aqui no código antigo eu tinha uma verificação para verificar se o código foi salvo com a chave correta, mas não precisa não. Vou apagar ele aqui. E então a gente tem um expect aqui comparando o retorno da lista. Lembrando que o retorno da lista vai ser o mesmo retorno que entrou, né? Então a gente vai receber um valor para atualizar. Nosso update recebe a lista atual de pesquisa, salva e depois retorna ela mesma, a mesma lista. E aqui a gente vai ter o segundo caso de testes, onde a gente verifica os testes no setString. A gente poderia criar outro caso de teste verificando o erro no getStringList, mas a gente já verificou esse erro lá em cima, então não precisa novamente aqui. Então vamos implementar, voltando aqui para o nosso data source, try catch aqui, vai retornar a mesma coisa aqui embaixo. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar o await, certo? Vamos transformar async. E a primeira coisa que a gente vai fazer é salvar a lista que chegou. Então vamos lá. sharePreference, setStringList, passando a nossa chave, history key, e o valor, que é o history que a gente recebeu aqui. Uma lista de string. Pronto. A gente vai fazer esse salvamento. A gente precisa verificar se foi verdadeiro ou falso. Se der qualquer problema, ele vai lançar a exception. A gente espera esse comando, espera ele salvar. E depois já retorna a lista atualizada. Para retornar a lista atualizada, a gente tem uma função específica para isso. É o nosso search history daqui. A gente chama ele de novo, que ele vai buscar o valor que está salvo atualmente. Então, assim, a gente vai garantir que sempre depois de atualizar, mesmo que venha a acontecer algum erro aqui, que não lance um exception, a gente vai retornar para lá a lista mais atualizada possível, que é a lista que está salva atualmente. E mesmo que ele não salve algo, mesmo que ele não salve uma pesquisa, isso não vai influenciar na experiência do usuário também. Mas a gente pode adicionar uma verificação extra aqui, fazendo um if, para verificar se foi verdadeiro e tudo. Mas sinceramente ele não dá problemas, é muito difícil o sharePreference dar problemas aqui. E quando ele dá, ele lança a exception. Então nesse caso a gente vai ver aqui. Beleza, vamos executar os testes do grupo. Todo mundo passando e o nosso data source local está implementado. Então, no vídeo de hoje era isso. No próximo vídeo a gente vai subir para o nosso presentation, vamos criar o block. E eu espero que dê também para já criar a interface. Vou ver quanto tempo eu vou precisar para explicar o block lá, mas acho que vai ser rápido, você já conhece como funciona o block. Então a gente vai criar os status e os eventos. Então já acho que a gente passa rápido e a gente já pode ir para a implementação. Se tudo der certo, no próximo vídeo a gente já vai estar com o nosso search feature pronto, implementado completamente. Beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa o like,
Isso é muito importante, isso faz o vídeo chegar a mais pessoas. E se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até mais.